Oi, tudo bem? Essa então é a nossa quarta aula do curso de Java e Programação Orientada a Objetos. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Onde a gente vai tratar de estruturas de repetição, tá bom? Então, na aula anterior, a gente estudou as estruturas condicionais, né? Estruturas de seleção ou estruturas de decisão. If, else, if, else if, else, né? Ou só o if sozinho. E o switch. Agora, nessa aula, a gente vai tratar das estruturas de repetição, que em Java a gente tem três estruturas de repetição. A gente tem o for, o while e o do while, tá certo? Então, vamos primeiro a nossa lozinha virtual aqui para a gente conversar sobre isso. Depois a gente parte para exemplos, ou se for o caso, já para a solução de exercícios, que eu acredito que seja até mais apropriado, tá bom? Então, como eu disse no final da aula anterior, no final da primeira parte da aula anterior, antes de falar dos exercícios, para a gente escrever nossos algoritmos, a gente utiliza alguns tipos de estrutura. A gente organiza o nosso código de modo que ele execute de determinadas formas, né? Então, uma dessas formas, né, uma dessa, entre aspas, organização, é quando a gente tem a execução do código de forma sequencial. Depois, a gente tem o uso de estruturas condicionais ou estruturas de decisão, certo? Então vamos chamar aqui de condicionais. Dependendo de uma condição, um determinado bloco de código pode executar ou não. Tudo bem? E agora a gente vai ver uma terceira forma de estruturar o nosso código, de organizar ele, na verdade, para resolver algum algoritmo, que são as estruturas de repetição. Repetição. Por que chama estrutura de repetição? Porque um determinado bloco de código agora vai repetir a execução dele de acordo com uma condição. Tudo bem? Tá. E como que a gente faz isso em Java? A gente tem duas formas, vamos dizer assim. A gente tem utilizando estruturas de repetição de fato, que são estruturas que tem gente que chama de estruturas iterativas, né? Ou de laço, ou de loop. Né? Então você tem repetições, que seria essa ideia de iteração. E a gente tem também uma outra forma de executar código de forma repetida, só que sem usar a estrutura de repetição, que seria com uma característica ou uma forma de você organizar o seu algoritmo, dependendo do algoritmo, que é chamado de recursão. Uma técnica, tá? Vamos chamar de técnica por enquanto. Mas a gente não vai falar de recursão por enquanto, tá? Recursão a gente deixa para falar mais adiante no curso. Vocês me desculpem se eu bocejar um pouco no início, é que eu tô sem falar muito hoje, então na hora que eu começo a falar, eu começo a bocejar até eu entrar no eixo, tá? Mas já já eu paro. Tudo bem? Então, sequencial, condicional e repetição. Bem, as estruturas de repetição. Na linguagem Java, a gente tem, como eu falei, o for, o while e o do while. E o for, ele tem duas formas de a gente escrever ele. A segunda forma a gente vai ver na próxima aula, quando a gente for falar de arrays, eu acredito que seja a próxima aula, a gente vai falar desse outro for que existe. Tá? Por enquanto a gente vai focar no for tradicional, tá bom? Então tá, o for. Como que funciona a estrutura de repetição for? Eu vou seguir aquela mesma ideia que eu fiz com o if, depois pôr a estrutura do código, o esqueleto de como que é a instrução, né, de como é essa construção da linguagem, aqueles balõezinhos, né, os círculos indicando cada parte do código e depois um diagrama de transição de estados para mostrar o que está acontecendo, tá bom? Então tá. O for, como ele é? Como que faz, né? For, que é o para, né? Para em português. For. Aí aqui dentro dos parênteses, a gente vai ter três seções. Essas três seções, as três são opcionais, mas na grande maioria das vezes, você vai utilizar as três partes, certo? E elas são divididas com um ponto e vírgula, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, a primeira parte a gente chama de inicialização, vou chamar só de ini só, tá? Ponto e vírgula. A segunda parte a gente chama, estou chamando aqui, né, de teste. O teste igual lá do if, certo? Uma condição. E aqui uma instrução, vou chamar de passo,
tá bom? E aqui dentro abre chave, né? Aí a gente tem o código aqui dentro, que está associado a esse for e o fecha-chave. O que vai vir aqui dentro eu ainda vou explicar, tá bom? Mas, qual que é a ideia? A gente tem o que vem antes do for, a gente tem a inicialização, o teste, o passo, o código e o que vem depois. Então, se eu for desenhar agora um diagrama, já vou dar um exemplo, tá? Que representa isso aqui, o que, que eu tenho? O meu código vem executando, chegou no for, roda a inicialização uma vez, roda o teste, executa o teste. Se o teste der verdadeiro, se isso aqui der verdadeiro, o que, que vai acontecer? Vai executar o bloco de código que está aqui no 5. E ao terminar esse bloco de código, vai executar essa última seção, que é a seção do passo. É como se o que está aqui no passo fosse a última ou as últimas instruções do bloco de código. Então, depois do 5, vai rodar o 4 e aí volta para testar de novo. Se o teste der verdadeiro, roda o 5, roda o 4, testa de novo. Se der verdadeiro, 5, 4, testa de novo, testa de novo, testa de novo. Percebam, há um ciclo aqui nessa estrutura. Isso aqui é um grafo, na verdade, né? Um grafo direcionado. Isso aqui é um ciclo. Eu fico nesse loop, fico rodando, o código fica executando repetidamente aqui até o quê? O teste, que está denotado ali pelo círculo 3, né? Com o número 3, dê falso. Na hora que dá falso, eu vou colocar o 6 aqui. A execução continua e o código vai embora. Tem uma forma de a gente forçar a saída. Ou seja, estou aqui dentro por algum motivo, por alguma condição, dependendo do algoritmo que eu estou escrevendo, eu quero parar isso aqui e nem testar, nem incrementar e nem testar mais. Eu quero simplesmente abortar esse for, parar ele. O que, que eu faço? Aí tem uma palavra-chave que chama break, que é igual lá do switch, que você faz o quê? Você faz com que isso aqui, vou até trocar de cor, vou pôr aqui de roxo, você sai do for, tá bom? E tem também uma forma de você pular para a próxima iteração, certo? Que é a instrução continue. Se vocês olharem lá no material, a gente tem aqui, ó, essa representação. Então, com break, a gente cai no 6 e com continue, a gente pula aqui para o passo, vai fazer o teste de novo e continua a execução, tá bom? Então, e o continue aqui, então, se eu for colocar aqui, vou colocar de rosa aqui, ó. Esse aqui é o continue. Tá? São raras as situações onde a gente usa o continue, mas tem situações que a gente precisa utilizar. Tá? E o break, menos raro, mas dá para usar também. Tudo bem? Tá. Vou colocar só o verdadeiro e falso aqui, né? Então, se deu verdadeiro, roda o 5. E se deu falso, vai aqui para o 6. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Imagina só. Eu quero imprimir sei lá, o meu nome 10 vezes na tela. Como que eu faria? Uma forma é eu escrever 10 system.out.println e colocar o meu nome. Ah, mas se você trocar o nome, se quiser imprimir outro nome, aí você tem que sair copiando e colando tudo, né? Então você pode pôr o nome numa variável. Porque a gente não aprendeu string ainda, mas imagina você põe o nome numa variável. Tudo bem. A variável que contém o nome mais 10 linhas mostrando aquele nome na tela. Muito bem, só que agora eu quero aumentar para 1000 vezes. Você vai sair copiando e colando esses 10 100 vezes para dar 1000? Loucura, né? O que a gente faz então? O for não serve exatamente para repetir a execução de determinado código? Se o código que eu quero repetir é o imprimir o nome, basta eu fazer com que esse for repita essa instrução quantas vezes? 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, quantidade de vezes que eu quiser. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, né? É só um trecho de código, não é o exemplo completo, mas como que a gente faria? Seria assim, ó, for. Aqui na seção de inicialização, normalmente a gente vai declarar uma variável, que vai ser a variável que estou olhando aqui a gravação. Vai ser a variável que controla a execução do for. Usualmente, a gente declara uma variável e dá um valor inicial para ela, inicializa ela, certo? Você pode declarar mais de uma variável.
Aqui, pode, não é tão usual, o código fica difícil de ler, mas pode. Você pode declarar essa variável que controla o for fora do for e usar ela? Pode também, não tem problema nenhum. Quer dizer, não é bem um problema. O que vai acontecer? Na hora que o for terminar a execução, se você declarar a variável fora do for, aquela variável continua existindo depois do for. Quando você declara ela dentro do for, ela só vai existir dentro do bloco do for. A gente fala que ela está só naquele escopo. Tá bom? Então, quando eu declaro, e outra coisa, usualmente a gente vai usar a variável, o nome da variável para controlar o for é i, ou j, ou k, l, m, certo? Normalmente é i, tá? Que a gente começa usando. Isso aí tem um contexto histórico, tá? Lá por causa da linguagem Fortran, as primeiras variáveis inteiras, o nome das variáveis, o tipo das variáveis depende do nome da variável, e as variáveis de valor inteiro, elas tinham que começar ou ser i, não lembro exatamente a regra. Então, eu acho que até tem aqui no livro esse contexto histórico aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem isso. Eu não coloquei, mas basta você pesquisar aí, facilmente você acha na internet esse contexto histórico aí, por que dessa variável chamar i, tá bom? Tem um pouco a ver com vetor também lá da matemática, matriz, tá? Mas enfim, for, normalmente um inteiro, tá bom? Normalmente a gente vai usar um inteiro para controlar o for. Int i, eu vou inicializar o i com zero. Aí vem um ponto e vírgula, estão vendo? Um erro muito comum de quem está começando a programar é pôr uma vírgula aqui ao invés de um ponto e vírgula. Então lembra, é ponto e vírgula, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que acontece muito, né? Eu já esqueci o que eu ia falar. Já vou lembrar e falo. Então, int i igual a zero. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Ao invés de pôr int i igual a zero, eu vou pôr int i igual a 1 por enquanto. I menor ou igual a 10 e mais. E agora aqui dentro eu quero imprimir, né? Eu vou abreviar com sout, mas é system.out.println, certo? Sout e vou colocar aqui o meu nome, Davi. Bem, o que vai acontecer na execução disso aqui? Então, vamos seguir o diagrama. Vem executando, chegou, inicializou. O que eu vou montar aqui agora é uma tabelinha. Na verdade, só vai precisar da variável i. A gente chama de teste de mesa. O que é o teste de mesa? Nada mais é do que você montar uma tabela onde você acompanha a variação dos valores das variáveis para você saber o que é que está acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu estou acompanhando o i começa valendo quanto? 1. E aí vai. Rodou aqui, certo? Que é a inicialização. Agora roda o teste. 1 é menor ou igual a 10? 1 é menor ou igual a 10, verdadeiro, não é? Então, o 3 deu verdadeiro. Vai rodar o bloco 5. O 5 é o que está aqui dentro. O que vai acontecer? Imprimir Davi na tela. Muito bem, terminou de executar o que estava aqui dentro. Você pode ter quantas linhas você quiser, você pode ter inclusive outro for dentro do for, você pode ter if aqui dentro, você pode construir da forma que você precisar, tá bom? Muito bem, rodou o que está aqui dentro, agora vai rodar quem? O bloco 4, que é o passo. O que é isso aqui? Isso aqui está querendo dizer exatamente isso aqui, ó. Pega o valor que está em i e aumenta ele em uma unidade. A gente chama esse aumentar em uma unidade de incrementar. Incrementar em 1. A gente abrevia para incrementar. Abrevia não, a gente fala que só incrementou. Incrementou, normalmente você vai entender que é incrementar em uma unidade. Mas você pode, lógico, falar incrementou em 2, incrementou em 10. Tudo bem? Incrementar, né? Aumentar e diminuir seria o decrementar. Então, esse cara aqui, esse operador mais, é um operador e os dois sinais de mais têm que estar aí juntos, significa incremente essa variável em uma unidade. Bem, se o i está valendo 1, ele passa a valer quanto? Passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 10? Não é o teste que vai acontecer agora, aqui no bloco 3? É. 2 é menor ou igual a 10. O que vai fazer? Imprime Davi na tela de novo. Roda o passo. O que é o passo? I mais. Incrementa o i. I passa a valer 3. 3 é menor ou igual a 10? É, imprime Davi de novo. Isso aqui vai se repetindo. Tá dando para perceber
intuitivamente já dá para perceber onde isso vai chegar, não é? Como eu estou incrementando de um em um, um em um, um em um, em um, um em um, uma hora o i vai passar a valer 9. 9 é menor ou igual a 10? É, 9 é menor ou igual a 10. Incrementa, 10. 10 é menor ou igual a 10? É. Imprime, né? Roda o bloco de código, incrementa, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Deu falso. Terminou o for. Entenderam a ideia? Então, depois da execução desse for aqui, você vai ter o seu nome, ou o meu nome, o nome que for, a palavra que for, ou o que estiver ali dentro do for, executado nesse exemplo 10 vezes. Tudo bem? Tá. Vamos agora a algumas outras coisas. Normalmente, essa variável que controla o for, você pode fazer desse jeito aqui, não está errado. Mas normalmente, a gente começa o processo colocando essa variável que vai fazer a contagem inicializada em 0. Por que disso, pessoal? Porque é mais correto? Não é bem por isso. Normalmente a gente vai usar o for para percorrer alguma estrutura de dado. Essa primeira estrutura de dados que a gente vai percorrer é chamada de array. E normalmente cada estrutura de dados que você contém vários dados, elas têm posições associadas a esses dados. E normalmente, olha como eu estou falando normalmente muitas vezes, né? O primeiro valor dessa estrutura está na posição 0. Então a gente é legal eu educar vocês a começar a inicializar o i em 0 do que inicializar o i em 1, já pensando no futuro, tá? Porque aqui nas estruturas de repetição, é o primeiro lugar que o aluno que está aprendendo a programar enrosca. Aqui é o primeiro enrosco do curso, é aqui. Agora vão ser enroscos sucessivos em vários conteúdos, são barreiras a se transpor, tá? Mas o for é o primeiro, as estruturas de repetição de modo geral são o primeiro enrosco dos alunos. É um pouco difícil de entrar isso aqui na cabeça de algumas pessoas. Tudo bem? Tá. Então o que eu estou querendo dizer? Se eu inicializar o meu i em 0, inicializado em 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, rodou 10 vezes, porque o i valeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, eu contei 10 vezes, e o for parou na hora que o i passou a valer 11. Se o meu i começar nesse exemplo aqui valendo 0, você vai ter quantas vezes isso aqui repetindo? 11 vezes. Porque vai entrar para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, para o 10. Isso já foram 11 vezes. Aí o 10 incrementa para 11, isso aqui dá falso. Só que eu rodei 11 vezes, eu queria 10. O que eu mudo aqui para manter o i valendo 0 e eu repetir isso aqui 10 vezes? Eu faço com que o teste pare uma vez antes, que é o quê? Se só tiver menor aqui, ao invés de ter menor ou igual. Tudo bem? Então vocês vão ver eu escrevendo código agora, normalmente, onde o i começa em 0. Não está errado começar em 1, não tem problema nenhum. Dependendo da situação, às vezes você quer que seja isso, porque às vezes fica mais claro o que você está fazendo. Mas como normalmente o for a gente vai usar para percorrer um array ou alguma estrutura de dados que é indexada e o primeiro índice é 0, a gente vai usar, eu vou educar vocês a utilizarem os zeros. Não tem diferença nenhuma. Quer dizer, é um pouco difícil às vezes de entrar na cabeça no início, mas é assim que normalmente a gente vê, tá bom? Outro detalhe que eu preciso dizer, que eu preciso explicar. A questão do incremento, tá bom? Esse operador aqui de incremento, chamado de operador unário de incremento, só que tem dois operadores unários. Unário porque ele opera sobre um operando, tá? Uma variável. Tem dois tipos de incremento. O incremento pré-fixado é o que está antes da variável e o pós-fixado, que é o que está depois da variável. Assim como a gente tem o mais, que é o incremento, a gente tem, esse aqui então é o incremento, a gente também tem o decremento. Pensa aí, o que você acha que é o operador de decremento? Se o incremento é o sinal de mais, o decremento é o sinal de menos. Aqui é o decremento. Esses dois operadores, eles são unários, né? Como eu disse. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo com o mais, mas seria a mesma coisa com o menos, tá bom? Então, int A,
vale 5. Beleza? Se eu der um SOUT no A, system.out.println A, o que isso aqui vai mostrar na tela? É o valor 5. Concorda? Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte agora. A++. A++, como eu disse para vocês anteriormente, vai fazer com que o valor da variável A seja incrementado em 1. A estava valendo 5. A passa a valer quanto? 6. A está valendo 6. Só que eu não imprimi o A na tela ainda. Vou dar um SOUT na tela. Vou dar um SOUT no A. Quanto que vai mostrar? 6. Tudo bem? Até aqui, né? Esses operadores unários, a gente pode usar eles pré-fixado ou pós-fixado, ou seja, depois, antes ou depois. Aqui eu estou usando depois. Esse aqui é o pós-fixado, ele é depois da variável. Eu posso usar ele antes também. Mais A, dessa forma aqui. Isso aqui, o A passa a valer 7. Ele faz a mesma coisa, ele incrementa em 1. Então, se eu der o SOUT aqui, o A, isso aqui vai mostrar 7 na tela. Tá, mas se os dois fazem a mesma coisa, por que tem dois diferentes? Eles fazem, o resultado final é incrementar a variável em uma posição, mas eles têm uma diferença sutil. O pós-fixado, quando você utiliza ele, e essa expressão está dentro de alguma expressão maior, o valor que vai ser usado no cálculo daquela expressão vai ser o valor que está na variável A, no A ou na variável que for antes dela ser incrementada. Ao passo que no pré-fixado, primeiro a variável vai ser incrementada para depois ser usada. Então, o que quer dizer isso? Se eu agora fizer isso aqui, ó, SOUT, A++, ou se eu tivesse esse A++ dentro de uma operação que for, uma operação aritmética, o que for, o que isso aqui vai imprimir? Isso aqui vai imprimir 7. Por que vai imprimir 7? Porque quando eu estou usando pós-fixado, primeiro, na expressão, o valor da variável A vai ser usado, e depois que essa expressão for resolvida, que o valor do A vai ser incrementado. Então, o A não está valendo 7? Vamos pôr a nossa tabelinha aqui do teste de mesa do A. Ele começou com 5, passou para o 6, passou para 7. Aqui, né? Imprimiu. Agora aqui, usa o valor 7 e depois incrementa. Então, depois que isso aqui terminou de executar e que mostrou 7, o A vai ser incrementado ainda. Passa a valer 8. Se eu der agora SOUT, vou pôr o A aqui, vai. A vai imprimir 8. Tudo bem? Estão vendo? Eu não incrementei de novo, porque ele foi incrementado depois que isso aqui terminou. Agora, se eu fizer SOUT, system. Tá claro, né? System.out.println mais A, isso aqui vai imprimir 9. Por quê? Primeiro vai incrementar, depois usar. Veja, o operador antes, primeiro executa, ou seja, ele está antes. Primeiro executa o operador unário, depois usa. O operador depois, primeiro usa o valor da variável, depois incrementa. Tá claro? Acho que faz sentido, né? Tá antes, incrementa antes. Tá depois, incrementa depois. Pré-fixado, incrementa antes. Pós-fixado, incrementa depois. A mesma coisa para o menos menos. Tá bom? Outra coisa. Fazer A, ou a variável que for, mais, é a mesma coisa, ou mais A, aí vai ter essa variação que eu acabei de explicar. Por que aqui não aparece variação? Porque eu estou fazendo cada um numa instrução separada. Enfim, isso aqui é o equivalente a fazer A é igual a A mais 1, o resultado final, quero dizer. Ou então, usando o operador, o operador composto aqui de atribuição, né? Isso aqui, ó. Isso aqui, semanticamente equivalente a isso. E semanticamente, ou seja, o sentido equivale a isso aqui também. Tá bom? Aqui, A igual ao valor do A mais 1 e atribui em A. Ou então, A recebe mais 1. Por que tem um operador específico para incrementar em 1? Porque é uma operação muito recorrente, certo? Você usa muito essa operação de incremento, tá? Então tem um operador específico para isso. Se o incremento de 2 fosse, incrementar de 2 em 2 fosse algo muito comum, provavelmente haveria um operador para isso também, mas não tem, tá bom? Ah, eu quero incrementar de 2 em 2. Aí você escolhe, você faz dessa forma ou você faz dessa forma.
Tudo bem? Aí, lógico, você troca 1 por 2, né? Ou se for decrementar, enfim. Tudo bem? Tá. Então, for, beleza. Tá. Outra coisa. Por que que tem... A gente viu o for, mas por que que tem outras estruturas de repetição, que é o while e o do while, que eles são praticamente iguais? Por que que tem as outras duas se já tem o for? Se tem coisa diferente, é porque tem aplicação diferente, porque senão seria uma coisa só, concorda? Normalmente, quando a gente usa o for, quer dizer que a gente sabe previamente quanto que aquele for vai executar. Se são 10 vezes, se são 20 vezes, se são 1000 vezes. Se ele vai executar em relação ao tamanho de um array, que eu falei para vocês agora há pouco. O que é um array? Depois a gente entra em detalhe. Mas você sabe de alguma forma que aquilo ali vai executar numa quantidade limitada de vezes, mesmo que ela seja muito grande. Tudo bem? Teria como você prever a quantidade que esse for vai executar. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Quando a gente usa o while e o do while, a ideia é que seja um bloco de código que vai executar de forma repetida, mas você não sabe quantas vezes ele vai executar. Ele pode não executar nenhuma vez. Numa outra vez que o programa rodar, ele pode rodar 10 vezes. Na outra vez que o programa rodar, ele pode rodar 1000 vezes. Na outra vez que o programa rodar, ele pode rodar 5 vezes. Entendeu? Enquanto no for, essa quantidade vai ser fixa, entre aspas, baseada no tamanho dessa estrutura ou no valor de uma variável que você vai saber previamente quantas vezes que aquele for vai executar. É mais ou menos essa a regra, tá? Tem professor que faz uma coisa que eu acho meio que quase um pecado, que é assim, ele cria uma série de exercícios para ensinar for, e aí com preguiça de criar os exercícios para ensinar o while, ele manda o aluno repetir os exercícios de for com while. E depois, mais preguiça ainda, ele pega, fala para os alunos, agora todos esses exercícios que você fez com while, você faz com do while. Eu acho que isso é o meio de serviço. Você mais confunde do que ensina. Então, os exercícios que vocês vão ver no livro, os de for são situações corriqueiras onde aparece o for. E os de while ou do while, aí é quase meio que o que você vai escolher. O while e o do while são quase intercambiados. Você consegue, de novo, o que você faz com o for, você consegue fazer com o while, você consegue fazer com o do while, os três, você consegue fazer a mesma coisa no final. Mas tem situações que cada um é mais específico e aí a gente aplica eles. Tudo bem? Uma outra coisa que eu preciso falar que é importante. Quando a gente está lidando com esses laços, com essas estruturas de repetição, laço por causa desse ciclo, né, que fica repetindo, 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 a gente tem uma situação patológica, vamos dizer assim, que seria o que a gente chama de loop infinito ou laço infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um for ou um while, um do while, que a gente já vai ver daqui com alguns minutos, que ele nunca para. Ele está sempre em execução. Esse teste nunca dá falso. Vai ter situações que você quer esse comportamento, tá? Já eu falo disso. Na hora que a gente for falar lá dos exercícios criativos, eu volto nessa história. Mas tem situações, normalmente, na grande maioria das vezes, você quer que eles executem e uma hora termine, para o programa terminar, senão o programa não termina. Se for um programa simples igual a gente está fazendo. Entenderam a ideia? Como que eu simularia um loop infinito aqui? Se, por exemplo, e isso é muito comum quando eu peço exercício, e aí ao invés de incremento, o aluno tem que decrementar a variável. E aí no decremento ele erra a condição. Aí aquela condição ela nunca vai ser falsa. Ou às vezes ela nunca é verdadeira, nem entra no for. Isso, como que você aprende isso? Com a prática, né? Nesse caso aqui, se eu quiser forçar um loop infinito, se eu pusesse essa condição aqui, ó, enquanto i for maior ou igual a zero. I começa em zero, i maior ou igual a zero? Imprime, incrementa. I passa a valer 1. 1 é maior ou igual a zero? Incrementa. 2, 3, 4, 5, vai chegar no 1 bilhão. 1 bilhão é maior ou igual a zero. Não para o for. Não para. Entenderam a ideia? Nunca vai parar? Depende da situação. É lógico, você fechou o programa ou matou a JVM, é lógico que o programa vai parar. Vai explodir meu computador? Não. Vai superaquecer por causa disso? Não, também. Pode ficar tranquilo, tá bom? Nessas nossas coisinhas aqui não tem perigo algum. Mas esse caso é que normalmente isso representa um erro. Onde que você quer um loop infinito, né?
Por exemplo, quando você está falando de um jogo. Quando a gente está criando um jogo, ou qualquer jogo de computador, ou de videogame que for, ele é um loop infinito. Ele é um laço que fica executando, nossa senhora, que fica executando sem parar, onde acontecem basicamente três tarefas que eu falei lá nas primeiras aulas. A gente tem uma fase, entre aspas, onde a gente vê entrada de dados. Depois acontece, vamos chamar aqui de alteração, não, vamos chamar de atualização. A gente atualiza o estado interno do jogo, ou seja, troca o valor das variáveis. Por exemplo, eu tenho um personagem aqui. Opa, feio, né? Eu tenho um personagem aqui, menininho. Apertei o X no controle do PlayStation ou apertei a barra de espaço aqui no computador. É a entrada. O que vai acontecer na atualização? A atualização vai dizer para o jogo que agora a velocidade desse personagem, que tá, vamos dizer assim, que a velocidade vertical dele está zero, né? Normalmente é assim que se modela, mas vamos falar que a velocidade dele é zero. E se a gente pensar no sistema cartesiano normal, onde o y cresce para cima, na hora que eu aperto a barra de espaço ou aperto o x, eu tenho que dar uma velocidade 9 em y para esse cara aqui. Então vamos falar que eu ponho 20 para ele de velocidade. Ou seja, nesse momento ele vai começar o quê? A subir. E é lógico, numa simulação física, você vai ter a força da gravidade que vai puxar ele para baixo depois, né? Então vai fazer ele cair. Mas é esse que é o processo de atualização. É aqui que isso vai acontecer. Ah, mudei a velocidade dele para positivo, ele começa a subir e a gravidade começa a ele baixar. Cada ciclo é isso que acontece. Então, por exemplo, se no jogo não tem pulo duplo, você consegue só pular com o personagem uma vez e só consegue pular de novo na hora que ele encontra algum obstáculo na horizontal. Você vai apertar o X aqui na entrada, ele vai pular, e se você continuar apertando o X enquanto ele está no alto, não vai acontecer nada. Na hora que ele chegar no chão, aí você apertar o X, ele vai responder de novo. Ou se tiver pulo duplo, pulo triplo, o que for, na hora que ele estiver no ar, apertar o X, aí você pode fazer ele pular de novo quando ele está no alto. Mas isso é a entrada, atualização. E depois o terceiro processo, o processo final, é o processo de desenho, que é onde eu mostro essas entidades aí na tela. Tudo bem? Então, entrada, atualização e saída. Isso aqui fica executando enquanto... Gente, desculpa, eu estou com coceira no nariz. Enquanto o jogo estiver executando. Tudo bem? Lá na JSGE, a gente tem alguns métodos para isso. A gente tem o método create, que ele acontece antes, create. Aí a gente tem o método update, não sei se vocês lembram lá, que ele vai tratar dessas duas partes aqui, e a gente tem o método draw que vai cuidar disso. Quando o jogo na JSGE ou na tua simulação, o teu programinha de desenho lá, que você fez os desenhos, está em execução, isso aqui está rodando por padrão lá 60 vezes por segundo. Então tem a fase de inicialização, onde eu preparo a estrutura, e aí tem entrada, atualização, desenho. Atualização, desenho. Lá a gente nem está mexendo com a entrada, né? A entrada a gente isolou aqui para não ficar repetindo toda hora. Atualização, desenho, atualização, desenho, atualização, desenho, atualização, desenho. Fica executando nesse loop até a gente fechar a janela. Tudo bem? Tá. Continuando. O while agora. Como que é o while? O while, a estrutura dele é essa aqui. While, enquanto, um teste igual lá do if, igual do for, lá naquela parte do meio. Ah, lá no for outra coisa, aquelas três seções são opcionais, tá? Às vezes você não quer o passo ali, você vai executar o passo dentro lá do corpo, dentro do código lá do bloco do for, você pode fazer isso lá também, tá? Mas normalmente, na maioria das vezes, você vai ver utilizando aquelas três seções. O while com o teste aqui, como que ele vai executar? E aí ele tem o código, né? Como que o while funciona? Aí vem os nossos balõezinhos aqui de novo, né? 3 e 4. Eu tenho o código aqui. Eu chego no teste. De novo, eu não, né? Execução do programa. Se o teste der verdadeiro, roda o bloco. E terminou de rodar o bloco, eu volto para o teste. Fico aqui. Na hora que o teste dá... Opa! Na hora que o teste dá falso, eu saio do while, né? Isso aqui deu falso, sai do while e continua a execução. Tudo bem? Posso
parar a execução aqui, dando um break. Aquela hora eu fiz de roxo, né? Posso parar, forçar a parada com um break, ou eu posso forçar a parar a iteração, a repetição que está no momento e voltar para o teste, que seria o caso do continue lá do for, né, que vai rodar o passo de novo. E aqui você manda rodar para cá, continue. Tudo bem? Entenderam a ideia? O while vão ter situações mais específicas, porque você não sabe muito bem quanto que aquele teste ele vai dar falso. No jogo, é enquanto a janela estiver aberta. O jogo pode ficar aberto o dia inteiro. Assim como o jogo pode fechar. Você começou a jogar, não gostou, tá cansado, não tá afim, você vai lá e fecha o jogo. Concorda? Tudo bem? Pode ter for dentro do while, pode ter while dentro do for, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver só se eu falei tudo que precisava. Falei dos operadores, algumas dicas aqui para vocês. Aqui é a estrutura do for. Aqui eu tenho o exemplo do incremento e decremento, parecido com o que eu falei. Aí vem os exercícios de for. Aí depois vamos falar do while, tá? Aqui a explicação do while novamente, algumas dicas para vocês lerem. E aqui o while e o do while. Esse aqui foi o que eu acabei de desenhar. Qual que é a diferença do while e do while? While é enquanto. Enquanto o teste der verdadeiro, executa. O do while é o seguinte: do é faça determinada coisa enquanto o teste der verdadeiro. Vejam, enquanto o teste for verdadeiro, faça alguma coisa. Então, eu testo primeiro para executar. É a questão do while. O do while, primeiro você executa o bloco de código para depois testar. Então, qual que é a diferença dos dois? No while, o teste acontece antes. Se o teste der falso, ele não vai executar o bloco de código nenhuma vez. No do while, você tem a garantia que pelo menos uma vez aquele bloco de código vai executar, tá bom? Eu vou fazer o desenho do while, aqui o esquema do while no mesmo slide aqui, vamos dizer assim, né? Como que é a sintaxe do while? É do, faça, código, fecha, fecha chaves, while, o teste, e aí tem que tomar cuidado que o ponto e vírgula é aqui, ó. Esse ponto e vírgula é obrigatório, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar lá na aula de if e acabei me esquecendo é o seguinte, pessoal. Vocês devem se lembrar que eu escrevi desse jeito o código, né? O else junto com a chave de fechamento aqui. Tem gente que vai preferir fazer assim, ó. Abre chave aqui, põe o código, fecha a chave, aí põe o else aqui, abre chave aqui, fecha aqui. Tem problema? Não tem. Não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, pôr espaço, não pôr espaço. O único requisito é que fique em ordem a abertura de chave, o código e o fechamento da chave. Por que eu faço assim? Porque é o estilo que vocês vão ver usualmente em código Java, JavaScript, em C mais moderno, tá bom? Mas isso aqui não está errado. Tem gente, inclusive, que tem outras formas de formatar e de organizar isso aqui. Não tem certo e errado. O certo é, fez de um jeito, mantém esse jeito no teu código inteiro, no teu projeto inteiro. Ponto. Vai ter empresa que vai exigir que você faça de determinada maneira. Então também é uma coisa que você não pode se apegar demais. Ah, eu só faço assim. Vai ter empresa que vai te mandar fazer de outra forma e você vai ter que obedecer, tá bom? Deixa eu desfazer isso aqui. Pronto. Vamos voltar aqui para o do while. No do while, a gente tem balãozinho 1, o 2 agora está aqui dentro, o 3 é o teste e o 4 é esse aqui. Então, a gente vem executando, a gente não, né? Programa. Eu rodo o bloco, o 2 agora é o bloco, aqui o 2 é o teste, aqui o 2 é o bloco. Rodo o bloco e depois que rodo o bloco, eu executo o teste. Se o teste der verdadeiro, eu volto para executar o bloco de novo. Então, teste aqui deu verdadeiro, volta e roda de novo. Deu verdadeiro, volta, roda de novo. Deu verdadeiro, volta, roda de novo. Na hora que o teste der falso, aí eu saio do código, do bloco. Saio da estrutura de repetição, desculpa. O 2 agora é o bloco.
Então, se eu der o break agora no 2, aí eu saio da estrutura de repetição. Então, o meu break ele vai sair daqui para cá. Ah, se chegou num determinado número por causa de uma outra condição, eu quero parar o while. Beleza, você usa o break. Ou então você pode usar o continue, que aí o continue de novo, ele para a iteração que ele está no momento, se tiver mais coisas para baixo, ele pula tudo e vai, aqui no caso, ele vai rodar o teste de novo. Ele roda o teste de novo, certo? É a mesma coisa que acontece no while, tá? O continue está aqui. Tudo bem? Olha lá. Certo? Olha lá. Deu o continue, roda o teste de novo. Tudo bem? Essa é a diferença. Exemplo clássico: você vai implementar um menu que, enquanto você escolhe uma opção, sei lá, entra com dois números, escolhe uma opção, faz a conta, aí ele pergunta: quer fazer de novo? Quer fazer outra conta? Sim. Mostra o menu de novo, pede de novo os dois números, mostra as opções. Quer fazer de novo? Sim. Vai de novo, 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 vai de novo. A primeira vez, você não quer perguntar para o usuário se ele quer fazer de novo. Você já quer ler os dois números e fazer a primeira operação. Então, esse é um caso onde o do ficaria mais limpo o código. Mas daria para fazer um while? Dá para fazer também. Basta com que você force que o teste na primeira execução seja verdadeiro para ele entrar dentro do while. Não tem problema nenhum. Tá? É bem mais comum você ver o while do que do while, mas do while também é super útil e dá para usar, tá bom? O único problema que eu vejo, como eu disse anteriormente, misturar. Pegar problema onde você usualmente resolve usando for, mandar alguém fazer usando while ou do while. E vice-versa. Pegar uma coisa que você resolve com while ou do while e mandar fazer com for. Tudo bem? Aí o teu for vai ficar com cara de while e o teu while vai ficar com cara de for. Não, e não é muito não é para isso. Porque de novo, se fosse para resolver a mesma, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu falei agora há pouco. Se eu tenho que resolver um problema e eu tenho estruturas diferentes para resolver dados dois problemas, quer dizer o quê? Que cada estrutura tem uma aplicação melhor dependendo do contexto, dependendo do que precisa ser resolvido, tudo bem? Então, se tem a moral da história é, se tem mais de uma estrutura diferente, elas têm um propósito, porque senão você teria uma estrutura de repetição só. Tudo bem? O outro for, que é o chamado de for melhorado, aí a gente precisa aprender array primeiro para a gente entender melhor o propósito dele. Tá bom? Eu acho que basicamente é isso. Eu espero que vocês leiam, né? Dá uma lida no material, no conteúdo, tá bom? Aí agora, na próxima parte da aula, eu vou fazer uns dois exercícios de for, fazer um exercício de while e falar dos exercícios criativos, que agora tem bastante coisa legal para fazer nos exercícios criativos. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Espero aí que as aulas estejam sendo úteis, que vocês estejam gostando, tá bom? E até mais. Valeu!